Olá, tudo bem? Então, o meu grupo ele é composto por mim, Ariane, Joyce Esther, Pedro Henrique e Pedro Ponce. Nós vamos apresentar um estudo sobre nutrição mineral em plantas de dois ecossistemas brasileiros, que são o Cerrado e os Campos Rupestres. Então, o que é nutrição mineral? Nutrição mineral é o processo pelo qual as plantas absorvem e utilizam elementos minerais essenciais do solo. Esses nutrientes, eles são fundamentais para praticamente todas as funções vitais da planta, como o crescimento, a fotossíntese, produção de energia, defesa contra estresses ambientais, e eles vão ser classificados em dois grupos: os macronutrientes, como o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Também vamos ter os micronutrientes, como ferro, zinco, cobre, boro, e que mesmo em pequenas quantidades, todos eles são indispensáveis, né? Falando também um pouco da função desses nutrientes, né? Cada nutriente ele vai possuir algumas funções específicas. Se a gente for ver exemplos, a gente pode ver o nitrogênio, que é parte das proteínas e da clorofila. O fósforo também participa da produção de energia celular através do ATP. O potássio vai regular a abertura dos estômatos, a absorção da água, né? O cálcio também vai ser importante para a estrutura da parede celular. O magnésio também é o elemento central da molécula de clorofila, né? E sem esses nutrientes, as plantas elas não conseguiriam completar o seu ciclo de vida de forma eficiente. Falando um pouco sobre cerrado e campos rupestres, que são os biomas que a gente viu nos artigos, o cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil, né? Ele vai estar apresentando uma enorme diversidade de fitofisionomias, como o cerradão, o cerrado sensu estricto e os campos limpos. E apesar dessa diversidade, os solos do cerrado eles são em geral bastante ácidos e pobres em nutrientes. Mas se a gente já for ver os campos rupestres, eles vão ocorrer em áreas montanhosas, sobre rochas expostas, principalmente também na região da Serra do Espinhaço. Eles vão possuir uma biodiversidade altíssima, com muitas espécies endêmicas. Mas, no entanto, os solos eles são extremamente rasos, arenosos, com baixa fertilidade e principalmente com um fósforo extremamente limitado. Então, o nosso objetivo nesse estudo é mostrar como as plantas desses dois ecossistemas desenvolveram estratégias para lidar, né, com a pobreza dos solos, como elas se adaptaram para manter uma nutrição eficiente mesmo em condições tão adversas. Eu desenvolvi essa tabela a partir dos artigos que foram passados para a gente. E ele dá umas características gerais dos solos, são características comparativas entre os solos do cerrado e do campos rupestres, e eu vou estar explicando um pouco. Esse quadro ele vai mostrar algumas diferenças, né, importantes entre os solos de cada região. Por exemplo, no cerrado, os solos eles são profundos, ácidos e com alta saturação de alumínio, o que pode ser tóxico para muitas espécies, né? O fósforo ele é quase ausente, muitas vezes em níveis inferiores a 5 miligramas por quilo. Nos campos rupestres, a situação é ainda mais crítica. O pH ele é extremamente ácido, o fósforo é abaixo de 2 miligramas por quilo em algumas áreas e também possui muita pouca matéria orgânica. Então, sem dúvida, eles são um dos ambientes mais desafiadores em termos de nutrição e vegetal, né? Diante dessas limitações, as plantas elas desenvolveram adaptações notáveis, né, em cada um desses ecossistemas. Algumas espécies formam raízes finas, que vão ajudar a solubilizar o fósforo preso no solo. Algumas também vão formar associações com fungos micorrízicos, isso vai estar aumentando a absorção de nutrientes, e essa estratégia ela é um pouco mais comum no cerrado, né? Nos campos rupestres tem uma prevalência de espécies não micorrízicas. Além disso, essas plantas também possuem alta eficiência de uso dos nutrientes, com folhas que duram mais tempo e mecanismos também que reciclam nutrientes. Dando uma resumida, mesmo em solos extremamente pobres, as plantas do cerrado e dos campos rupestres conseguem sobreviver graças a estratégias de adaptação nutricional altamente eficientes. Essa capacidade ela não só sustenta ecossistemas megadiversos, mas também serve de inspiração para técnicas sustentáveis na agricultura e na restauração ecológica. E a seguir a gente vai aprofundar melhor essas estratégias. O Pedro vai estar apresentando aí para a gente nos próximos slides. Falando sobre estratégias adaptativas no cerrado, irei falar algumas. As
principais adaptações morfológicas, ou seja, que são relacionadas às estruturas dessas plantas são raízes profundas e ramificadas para ter uma melhor absorção das águas subterrâneas, já que existe pouca disponibilidade de água nesse bioma. Outra adaptação são as cascas de árvores mais grossas e os troncos retorcidos, onde as cascas, para aumentar a resistência ao fogo, os troncos retorcidos são devido à baixa fertilidade do solo, sendo assim, economiza energia. Folhas pequenas e duras, algumas com tricomas para reduzir a perda de água. Já as fisiológicas, que são relacionadas ao funcionamento do táxon, temos a redução da transpiração com o fechamento dos estômatos durante o dia nas épocas de seca. Para se adaptar melhor, temos a produção de enzimas e hormônios para inibir o crescimento de outras espécies próximas, armazenar nutrientes por algumas leguminosas e a fixação de nitrogênio através da associação com os rizóbios. As micorrizas são uma associação simbiótica entre fungos e raízes, onde os dois saem beneficiados, ajudando a planta na absorção de nutrientes e água. No cerrado, permite a melhoria na absorção de nutrientes, aumento de tolerância à seca, melhora a estrutura do solo e tem papel na sucessão ecológica e duas árvores comuns do cerrado que utilizam dessa estratégia são o murici e o piqui. Dando continuidade às estratégias adaptativas, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre os campos supestres, que são ambientes com uma grande deficiência nutricional. Eles apresentam solos pobres, né? Só que mesmo assim, você ainda vai ter uma diversidade de plantas que conseguem sobreviver naquele ambiente. Mas então como é que elas conseguem viver lá, né? Elas vão ter diversos tipos de adaptações e de estratégias para conseguir fazer o manejo desses nutrientes e a absorção deles. Começando que você vai ter espécies que são micorrízicas e espécies que não são micorrízicas. As espécies micorrízicas, elas são espécies que têm uma simbiose com fungos que auxiliam elas na absorção desses nutrientes do solo a partir da liberação de carboxilatos, que são compostos orgânicos que elas liberam no solo para poder aumentar a disponibilidade de fósforo. E as espécies não micorrízicas que vão ter outros tipos de adaptações. No caso das não micorrízicas, você vai ter adaptação na diversidade radicular delas, ou seja, elas vão ter diferentes tipos de raízes que vão ser especializadas na aquisição de fósforo. No caso das cluster roots, elas fazem também a liberação de carboxilatos para poder aumentar a disponibilidade de fósforo no solo, só que elas também aumentam a área de contato na superfície. Assim elas conseguem fazer uma absorção muito mais não muito mais precisa, mas uma maior absorção geral. As Dowsifrom Roots, elas fazem o armazenamento do fósforo nas suas raízes. Então, ela consegue pegar os nutrientes que ela precisa e armazenar eles nas raízes para uso posterior delas. E as Sandbite Roots, elas fazem essa absorção grudando pequenos sedimentos ali, que você não vai achar elas em solos arenosos, né? Elas vão pegar esses sedimentozinhos e vão começar a grudar nas raízes. Dessa forma, além de protegê-las da desidratação, ela consegue fazer essa absorção. E como é que funciona a liberação de carboxilatos, né? O carboxilato ele é tipo um agente quelante. Então, quando a planta ela vê a necessidade de fósforo, ela libera esse quelante no solo. Esse quelante ele vai atuar ali com o fósforo que fica normalmente presente, preso em minerais, como por exemplo o ferro, separando o fósforo do ferro na forma de fosfato, ou seja, ele sai ionizado. E a partir dessa ionização, a planta ela consegue absorver
o fósforo e utiliza ele normalmente. Só que o fósforo não é a única coisa que ela consegue absorver liberando esse quelante, né? Ela absorve, por exemplo, manganês e em altas quantidades, tanto que em plantas que você vê que utilizam a liberação de carboxilatos como estratégia de absorção de fósforo, é bem comum que suas folhas elas vão ter uma concentração muito grande de manganês, porque durante a liberação ela também vai absorver não só o fósforo, mas também o manganês sai em grandes quantidades. Para encerrar nossa apresentação, eu vou falar sobre um tema-chave nos solos do Cerrado e dos campos rupestres: o alumínio. O alumínio, tanto no Cerrado quanto nos campos rupestres, os solos são muito ácidos, e o que favorece a presença do alumínio na forma solúvel, o Al3+, que geralmente ele é tóxico para as plantas. Mas, em vez de sofrerem com isso, várias espécies do cerrado elas desenvolveram tolerância e até acumulam alumínio em grande quantidade nos tecidos foliares. Algumas espécies até chegam a depender do alumínio para crescer, como mostra no artigo do Ari Danson. E sem o alumínio, elas param de se desenvolver e apresentam sintomas como clorose e necrose nas folhas. Nos campos rupestres, o acúmulo direto de alumínio não é tão comum. Porém, como essas plantas enfrentam fósforo extremamente limitado, elas usam estratégias como hexaxudão de carboxilatos pelas raízes, compostos que ajudam a liberar fósforo do solo, e esse processo também mobiliza o alumínio e o manganeses. Então, o alumínio 3+, pode estar indiretamente, quer dizer, envolvido nas adaptações para aquisições de fósforo, como aponta no artigo de Oliveira e colaboradores. Comparação das estratégias. Então, se a gente compara os dois ecossistemas, percebemos caminhos evolutivos totalmente distintos. No Cerrado, predomina a tolerância e o acúmulo de alumínio, como associações frequentes de micorriza, o que ajuda na absorção de fósforo e outros nutrientes. As plantas também apresentam eficiência fisiológica, podendo responder à adubação quando o solo é enriquecido. Já nos campos rupestres, onde o solo é ainda mais pobre, há uma diversidade muito maior de adaptação radiculares. As plantas desenvolvem estruturas específicas, como raízes do tipo Dauciforme e Sandblind roots, para acessar nutrientes escassos. E mesmo com solos igualmente ácidos, a dependência direta do alumínio parece muito menor. Conservação e pesquisa. Bom, essas estratégias que eu já citei são um reflexo de uma longa história de adaptação a ambientes extremos, mas hoje esses ecossistemas estão sob ameaça. O cerrado sofre com a expansão agrícola e queimadas frequentes. Já os campos rupestres são fortemente pressionados pela mineração. Conhecer as relações entre solo e nutrição mineral ajuda muito na restauração ecológica, permitindo reintroduzir espécies nativas em condições adequadas, e também contribui para evitar práticas perigosas, como, por exemplo, a calagem indiscriminada, que pode inviabilizar a sobrevivência de acumuladores de alumínio. Bom, além disso, há muitas lacunas ainda de conhecimento, especialmente sobre a real função do alumínio no metabolismo das plantas. A ciência já mostrou que ele não é apenas um tóxico passivo, mas ele pode estar envolvido em processos essenciais para algumas espécies. Bom, e para finalizar, Cerrado e campos rupestres são dois exemplos incríveis de como a vida vegetal pode se adaptar em solos extremamente pobres. Entender essas adaptações é essencial para proteger a biodiversidade e garantir a conservação desses ecossistemas únicos.